Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Meu nome é Ivan, e hoje iniciamos uma investigação sobre talvez a questão mais importante da história da humanidade. Existe uma inteligência superior ou, em outras palavras, Deus? Vamos abordar esse tema sem recorrer à religião ou à filosofia tradicional. Nosso foco será exclusivo nas evidências científicas, sejam elas reproduzíveis em laboratório ou registradas oficialmente como fenômenos e anomalias ainda sem explicação clara. Esta investigação será conduzida com o apoio da inteligência artificial, nosso colega analítico e assistente de raciocínio. Para começar, vou pedir ao nosso colega que justifique a importância deste estudo. A humanidade está diante de um desafio existencial profundo. O avanço acelerado da tecnologia, a intervenção na natureza humana e o crescimento das capacidades da inteligência artificial colocam em dúvida não apenas o nosso futuro, mas a própria essência do que é ser humano. Diante disso, torna-se evidente, tanto o materialismo quanto o teísmo precisam ser repensados. Nenhuma dessas visões pode ser simplesmente aceita, só por meio da lógica e da verificação podemos avaliar sua validade. O materialismo afirma que a consciência é um subproduto do cérebro, apenas impulsos elétricos. Mas então, como explicamos a experiência subjetiva, o sabor, a dor, a beleza, o amor? Como o impulso elétrico se transforma em gosto de morango ou em ternura? É o que os filósofos chamam de problema dos qualia, o mundo interno das sensações que não se reduz à física. Concordo. Há mais perguntas do que respostas. Mas é justamente por isso que precisamos refletir. A tecnologia já não apenas auxilia o ser humano, ela está mudando a própria estrutura da identidade. A inteligência artificial realiza tarefas que antes pertenciam ao pensamento e à criatividade. Engenharia genética e interfaces neurais já são capazes de alterar memória, emoções e desejos. E se for possível reescrever a personalidade humana, essa pessoa ainda é a mesma? Ou torna-se apenas um conjunto de configurações? Hoje, a morte já não é o maior medo. Mais assustador é a perda da natureza humana. Estamos prestes a criar algo que se parece com um ser humano, mas não é mais humano, uma entidade racional, poderosa, porém vazia. A personalidade se torna algo descartável, como um aplicativo que pode ser atualizado ou deletado. Nesse cenário, o materialismo deixa de ser uma filosofia e se torna um discurso conveniente. Ele explica tudo, mas de maneira superficial. Se tudo é química, então até o pensamento lógico é só reação química. Isso mina o valor do próprio raciocínio. Mas isso não é uma rejeição da ciência. O teísmo científico não é religião, e sim uma tentativa de integrar o método científico à hipótese de uma origem inteligente do universo. Não se trata de fé, mas de lógica. Se uma hipótese explica mais do que suas concorrentes, ela merece consideração. O importante é não confundir ciência com ideologia. O experimento não sabe quem o conduz. A verdade não depende de crenças. Concordo. Vamos testar se as críticas ao materialismo e à hipótese da inteligência superior são de fato válidas. Por enquanto, são apenas hipóteses. Precisamos investigá-las. Vejamos os principais pontos críticos ao materialismo. Primeiro, a degradação intelectual como padrão sistêmico. Filósofos e sociólogos como Platão, Ibn Khaldun e Sorokin descreveram ciclos das sociedades, crescimento, apogeu e declínio. No declínio, não são os melhores que vencem, mas os mais convenientes. Na ciência, isso se manifesta com o favorecimento da lealdade institucional em vez do pensamento independente. Pesquisadores autônomos são marginalizados. Financiamento e prestígio vão para os de dentro. Kahneman mostrou que o pensamento é afetado por vieses cognitivos. E os institutos acadêmicos reforçam o pensamento rápido e superficial, não o profundo. Exemplos de exclusão. Rupert Sheldrake foi retirado do debate por criticar dogmas estabelecidos. Estudos de Schwartz, Dreyson e Van Lommel sobre consciência são ignorados, mesmo sendo rigorosos academicamente. Segundo ponto, a ciência como estrutura fechada. Muitas vezes, ela protege o status quo, e não a verdade. Para a psicologia é descartada, mesmo quando meta-análises mostram resultados estatisticamente relevantes. Teorias como a da consciência quântica, de Ameroff e Penrose, são sistematicamente rejeitadas. O financiamento depende do alinhamento com visões dominantes. Terceiro, a ciência popular como ferramenta ideológica. O objetivo deixou de ser o conhecimento e passou a ser moldar a opinião pública e defender um modelo único de mundo. Quarto, materialismo e crise universal. Todas as instituições sofrem degradação,
Isso é esperado. Mas o materialismo se apresenta como algo além disso, como neutro, objetivo. Se comete os mesmos erros que ideologias anteriores, sua alegação de superioridade lógica entra em colapso. M se sustenta hoje mais por inércia institucional do que por consistência teórica. Talvez você tenha razão. Mas é importante lembrar, esses problemas são comuns em sistemas fechados. Não devemos demonizar o materialismo ainda. Por enquanto, tudo isso é uma crítica, e precisa ser verificada. Pode haver verdade em parte. Ou talvez a situação seja ainda pior. Precisamos investigar. Sugiro adotarmos uma abordagem investigativa, como num caso policial. Deus, ou a inteligência inicial, será tratada como uma hipótese do inquérito. Aplicaremos lógica indutiva e abdutiva, como fazia Sherlock Holmes. Dos fatos visíveis e indícios, tentaremos inferir a existência de um possível agente consciente. Sim, mas vamos além. Usaremos 3 modelos ao mesmo tempo. Uma análise científico-filosófica, onde o método científico é aceito como base, e as correntes filosóficas, materialismo e teísmo científico, são vistas como molduras que afetam a interpretação dos dados. 2. Uma investigação no estilo detetivesco. 3. E a colaboração com a inteligência artificial, como especialista analítico. Vamos tornar a investigação interativa, para que qualquer pessoa possa acompanhar e testar os dados. E por meio da análise sistêmica, mesmo tendências gerais, quando consistentes, podem revelar padrões profundos. O ponto central é este: se conseguirmos fundamentar logicamente a hipótese da inteligência inicial, ela deixará de ser uma suposição e passará a ter peso ontológico. Isso mudaria tudo. Dividiria a história da humanidade em 2 momentos, antes e depois. Vamos registrar, se, após analisarmos cerca de 100 fatos científicos, ou seja, evidências, o teísmo científico se mostrar como o modelo mais robusto, então daremos continuidade à investigação e voltaremos a esse ponto. Isso significaria uma mudança de ontologia. Mas, até lá, a hipótese permanece como hipótese. Nos intervalos, também planejamos, se o tempo permitir, analisar críticas e questões dirigidas ao teísmo científico. Se forem construtivas, serão bem-vindas. O objetivo é fazer uma análise completa, abordando não só os méritos, mas também as limitações dessa hipótese. E o mais importante, o materialismo deve continuar existindo como uma barreira fundamental na ciência, um sistema de validação que só pode ser ultrapassado com provas fortes, reproduzíveis. Sem esse ceticismo básico, a ciência corre o risco de se perder em milagres não fundamentados e misticismo. Mas avançar exige mais. É preciso superar distorções cognitivas, tanto a adesão cega ao materialismo quanto a fé irrestrita em ilusões. Somente com esse duplo filtro, o rigor materialista na entrada e a crítica constante ao pensamento enviesado, será possível expandir os limites do conhecimento sem comprometer a seriedade científica. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E esperamos revê-los em breve.